Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinta um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo, e se a gente quiser ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos vivendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar no segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, e depois convida a rir ou chorar. Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá e o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. De um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Oi pessoal, nós estamos chegando com vocês com o programa Sobre a Idade Já, e nesse começo de programa vocês ouviram essa maravilha dessa poesia, né? Essa letra do Vinícius de Moraes, interpretada pelo Toquinho, que retrata, na verdade, o desenho da nossa vida. Eu imagino que quando o poeta começou a rascunhar essa música, o poeta quis pintar um cenário infantil com a ideia da aquarela, né? A aquarela, que nós sabemos, é um quadro, é feito com tinta à base de água, né? E ele quis retratar a visão que nós quando criança, temos da vida. Eu não sei você, mas eu sempre fui péssimo em desenho, e quando a professora pedia que se fizesse um desenho, eu começava com 3, 4 ou 5 retas, onde eu fazia uma casinha, né? Eu só sabia fazer a casinha. Então, com 4 ou 5 retas, eu fazia a minha casinha. Era a minha aquarela, era o ambiente que eu enxergava. Tinha no máximo uma chaminé e um solzinho, né? Então, esse ambiente que é retratado, infantil, que é retratado na música, ele tem a pretensão de nos remeter também por toda a nossa vida. Ele quer nos mostrar que esse ambiente infantil não pode se perder
durante o tempo, não pode se descolorir durante o nosso crescimento, durante a transição de fases da nossa vida. Nós precisamos manter esse colorido. E como que se mantém esse colorido? É lógico que existem várias atitudes que nós precisamos ter, nós devemos ter para manter esse colorido na vida. Mas uma coisa que para mim é muito clara, que nós precisamos manter, nós precisamos ter, nós precisamos ser pretensiosos em adquirir cada vez mais, primeiro de nós e depois com as pessoas que estão junto com a gente, é a verdade. E nós estamos, infelizmente, convivendo numa sociedade que está desprezando cada vez mais a verdade. E tem um raciocínio que eu gosto muito de fazer, inclusive numa gravação que eu fiz há um tempo atrás, que é só de áudio, eu fiz esse raciocínio e eu quero partilhar com vocês também. Você que é um pouco mais velho, com certeza já ouviu que antigamente as pessoas se preocupavam muito mais em ser. Eu lembro, e dei esse exemplo nessa outra gravação, que o meu avô, ele tinha um armazém aqui na nossa cidade e ele fazia vendas, e essas vendas ele recebia no final do ano, né? E as pessoas compravam e ele fazia ali um documento simples ali, mas tinha certeza que no final do ano ele receberia aquela conta. Por quê? Porque as pessoas tinham uma preocupação muito maior em ser, e no caso em ser honestas, né? Aí você vai vendo as gerações caminhando, a gente começa a observar a geração do ter. Muitos de nós provavelmente identificamos muito isso, né? Então começou a se dar mais importância em ter dinheiro, em ter um carro novo, né? Não basta ter um carro, mas ele precisa ser daquele modelo, né? E uma casa, e a gente acabou sendo envolvido num ambiente consumista extremamente forte. E esse ambiente consumista criou uma geração do ter. Então, eu coloquei aqui rapidamente duas gerações, as gerações do ser e a geração do ter. Se eu parasse por aqui, muito provavelmente você ia dizer para mim, não, isso aí realmente muita gente já falou sobre isso. Mas eu quero colocar a identificação de uma outra geração que, pasme, parece que está fluindo e está nascendo na nossa sociedade, no nosso meio. É aquela geração que não está tão preocupada em ser. Ser, nem pensar, né? Ter, olha, eu vou tentar ter, mas se eu não tiver também não vou fazer muita questão. Essa geração, ela está se satisfazendo simplesmente em aparentar. Então ela não se preocupa em ser, em ter, mas se o outro achar que ela é, se o outro achar que ela tem, basta. Então é uma aquarela praticamente desbotada, porque é uma aquarela sem cor, porque ela não é, ela não tem, ela aparenta que é, como se fosse uma reprodução, né? Uma coisa falsa, falsificada. Um quadro original que o artista foi e pintou, e a minha vida, a sua vida, é um quadro original. E muitas vezes, muito de nós estamos pegando esse quadro original de alguém e estamos reproduzindo. Nós estamos criando uma postura de aparência. Então, aquele quadro que eu apresento para a sociedade, aquele quadro que eu demonstro como sendo a aquarela da minha vida, nem sempre é. Muitas vezes é a cópia que eu fiz da aquarela dos outros. Então, vamos pensar. Você, eu tenho certeza que já ouviu essa música várias vezes, e na próxima vez que você ouvir, faça como eu fiz agora. Vai olhando detalhes, vai olhando esses pontos, e você vai identificar que a sua vida foi pautada por muitos desses detalhes. E não deixa, independente da fase que você está, independente da tua capacidade em realmente fazer um desenho, que seja um desenho original, aquele que é seu mesmo, das suas cores, com a sua transparência, com a sua forma de ver. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.
Sua saúde vale muito e foi pensando nisso que a Lion Fitness desenvolveu sua linha de equipamentos profissionais. Todos com a mais alta qualidade, resistência e design moderno. E o mais importante, conforto, segurança e alta performance. Tudo isso para que você possa viver mais e com qualidade. Atendemos em todo o território nacional. Visite nosso site. Lion Fitness, sinônimo de saúde e bem-estar. Aquasystem, tecnologia em irrigação para agricultura e paisagismo. Projetos personalizados para sua cultura e residência. Irrigação agrícola. Sistemas específicos para todos os tipos de culturas. Seringueira, café, laranja, limão, manga, uva, eucalipto, viveiros em geral. Alta produtividade e melhor aproveitamento de recursos. Irrigação para jardins, campos de futebol, campos de golfe e quadra de tênis. Fornecimento de materiais, instalação e manutenção. Grande estoque de peças de reposição. Equipe especializada de assistência técnica. Aquasystem, oferecendo ótimos resultados para você. Marido que não larga roupa suja pela casa já é um bom começo, mas sortuda é quem tem um homem avantajado. Aquele que sabe usar Vantage para tirar mancha de molho, vinho, café. Se eu tivesse um homão assim. Para uma maior qualidade de vida, com menos estresse e cansaço, nada melhor que uma bela noite de sono. E para isso, a Colchões Sensor possui um colchão na medida certa para você. Utilizamos produtos diferenciados com a mais alta tecnologia para que você tenha conforto, bem-estar, design moderno e a qualidade que só a Colchões Sensor pode oferecer. Colchões Sensor. Durma bem, viva melhor. A Adventure possui os melhores pulverizadores para atender às necessidades de cada produtor rural. Aqui tem equipamentos de qualidade, com agilidade na entrega e um ótimo custo-benefício. A Adventure tem a melhor solução em pulverizadores para a agricultura. Oi pessoal, nós estamos de volta com o programa Sobriedade Já e hoje batendo esse papo em relação à música que nós cantamos no começo do programa, a poesia do Vinícius de Moraes, interpretada pelo Toquinho, Aquarela. E a gente disse sobre a pintura da aquarela da vida. E eu, continuando no raciocínio dessa música, eu entendo que realmente esse quadro é o quadro da vida. E uma particularidade nossa, do ser humano, quando criança, é uma ânsia pelo futuro. Quem de nós não desejamos que chegasse logo o futuro? Eu, particularmente, o meu sonho era fazer os 18 anos para tirar a carta de motorista, etc. Mas, depois de adulto, é muito comum, está muito comum em nós, o medo do futuro. Nós, como criança, temos ânsia pelo futuro. E depois, como adultos, quando o futuro chega até nós começamos a ter medo do futuro, a temer o futuro que a gente está vivendo e, às vezes, principalmente, temer o futuro que é de vir. E eu aprendi uma coisa, que o medo é a ausência de fé. Infelizmente, quando a gente é tomado por esse medo, a nossa fé ela chegou num limite que permitiu com que o medo tomasse conta. E tem uma frase nessa música muito interessante, que eu vou ser bem sincero, de repente o próprio autor, quando colocou, de repente até não imaginou esse raciocínio, mas a beleza da poesia está justamente nisso, Que a gente, quantas vezes a gente lê, a gente tem uma interpretação diferente. E uma frase da música que diz assim: se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Eu fico imaginando a criança fazendo a sua aquarela e, de repente, por um descuido, por algum motivo, um pinguinho de tinta cai na folha onde está sendo feita a aquarela. A pureza da criança faz com que ela olhe para aquele pinguinho de tinta que caiu no azul do papel e imagina que é uma gaivota voando no céu. E nós, adultos, na pintura da nossa aquarela, quando os pingos de tinta, alguns pingos de tinta caem no nosso quadro, caem na nossa pintura, a gente imagina que o nosso quadro se estragou. A gente imagina que não tem mais
nenhuma chance de se aproveitar, principalmente não tem a capacidade de olhar para aquele pinguinho de tinta e transformá-lo em algo bonito, em algo puro, em algo importante. É a nossa falta de imaginar que tudo que Deus faz é bom. Todo pingo de tinta que cai na nossa vida tem um sentido. O salmista diz que nenhum fio de cabelo cai se Deus não quer. E a gente fica todo apavorado quando um pinguinho de tinta cai na nossa folha. Vamos ter a pureza da criança e imaginar que tudo que Deus faz é para o nosso bem. E nessa pintura, eu não sei, de repente você está olhando para a sua vida hoje, você está olhando para a aquarela da sua vida e está vendo um monte de pinguinhos borrando a sua aquarela. E de repente você está querendo desistir. E no contexto da dependência química, que é o que a gente está abordando nesse programa, esses pingos são as recaídas, pode ser a descoberta da família, né? de imaginar que o cenário está todo borrado. Mas, na verdade, eu conheço muitas histórias aqui dentro da comunidade, inclusive testemunhos de ex-internos. Existe, por mais absurdo que possa parecer, existe ex-internos que dizem assim: ainda bem que um dia eu usei droga, porque depois que eu vim e passei por esse processo de tratamento, eu me tornei uma pessoa que conheceu plenamente a vontade de Deus para a sua vida. Gente, vamos imaginar que as cores firmes que acontecem na nossa aquarela depende de nós, mas também são permissões de Deus e pode nos ajudar a desenvolver um quadro que aparentemente poderia ser trágico, aparentemente poderia ser sem saída. E existe muitas cenas que foram feitas na nossa vida, que nós que fizemos por petulância nossa. Muitas vezes esse quadro que deveria ser só pintado com aquarela, só com a cor da aquarela, a gente vem com a nossa petulância e usa um lápis. Mas eu queria te convidar agora. De repente você já estragou parte da sua aquarela com o seu lápis. Mas se você fez isso com o lápis, existe a possibilidade de apagar e deixar só o que realmente Deus quer, só a cor que Deus quer na aquarela da sua vida. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Nós da Justiça temos uma particular predileção por instituições que resgatam o jovem, que resgatam o ser humano. Aqui no Novo Sinai nós encontramos isso. Encontramos uma equipe preparada, pessoas vocacionadas e que querem resgatar aqueles que caíram e se perderam no mundo das drogas. Então, nós ficamos muito felizes, muito entusiasmados com esse trabalho. Soluções inteligentes para o seu negócio é aqui. Alphatec, área de vivência, energia ecológica e combustão, linha completa de EPIs, ferramentas, lubrificação, soldas especiais e linha pneumáticas, abrasivos, rolamentos, parafusos e fixadores, movimentação e elevação de carga, produtos para automação hidráulica industrial, linha completa para jardinagem e poda controlada, ferramentas para construção civil, motores elétricos e acionamentos. Alphatec Soluções Inteligentes, Rua Brasil 2150, Catanduva. Sua saúde vale muito e foi pensando nisso que a Lion Fitness desenvolveu sua linha de equipamentos profissionais. Todos com a mais alta qualidade, resistência e design moderno. E o mais importante, conforto, segurança e alta performance. Tudo isso para que você possa viver mais e com qualidade. Atendemos em todo o território nacional. Visite nosso site. Lion Fitness, sinônimo de saúde e bem-estar. Já imaginou um homem Monbiju concentrado, que ao contrário do seu marido cuida bem da roupa, que ao contrário do seu marido deixa tudo perfumado e ainda é econômico, igual o pão duro do seu marido? Oi pessoal, estamos de volta com o programa Sobriedade Já e hoje batendo esse papo em relação a essa poesia, Vinícius de Moraes, Aquarela, né, essa música cantada pelo Toquinho. E a gente conversou nos 2 blocos anteriores sobre a ideia de que a aquarela representa a nossa vida. E a nossa vida ela tem todo
um caminhar, um processo de criança, adolescência e a vida adulta. E tem um momento na música que diz assim, que o menino caminha, e caminhando ele chega no muro. O que ele quis dizer com isso, chegar no muro? Eu entendo que possa ser aquela fase, como eu disse no começo, da nossa ânsia de chegar na vida adulta. E a gente chega realmente no momento em que a gente se dá de frente com essa vida nova, que é a vida de adulto, onde os sonhos, onde as fantasias, elas acabam por se tornarem menores. Os nossos sonhos acabam sendo substituídos pela realidade. E a realidade é justamente esse muro. Nós temos que saber conviver e estar de frente por esse muro. E eu quero agora colocar uma visão que eu tenho em relação a essa música, e acredito que você também possa ter pensado isso, se não pensou, a sutileza que o poeta teve em usar essa música para falar sobre a morte. Percebe que no final dessa música, quando ele cita algumas, na folha qualquer, o sol amarelo e tal, ele coloca descolorirá, descolorirá. Descolorir a nossa aquarela é a nossa morte. E que dificuldade que nós temos em lidar com a morte. A dificuldade que nós temos em lidar com a nossa morte, a dificuldade que nós temos de lidar com a morte das pessoas que convivem com a gente. Aliás, eu acho que essa dificuldade de lidar com a morte das pessoas que convivem com a gente tem muito a ver com egoísmo, sabia? Eu temo em perder alguém do meu lado porque eu temo o sofrimento que isso vai me causar. Eu temo a falta que essa pessoa vai fazer para mim. Por isso, o descolorir de uma outra pessoa dói tanto em mim. Mas e o meu descolorir? Muitas vezes a gente nem pensa. E eu comentando esses dias, eu fiz uma reunião com os meninos aqui na comunidade e fiz a interpretação para eles da oração da Ave Maria. E no final, a gente diz assim, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Só que eu pedi para eles que não dissesse nossa morte e dissesse na hora da minha morte. Porque quando a gente coloca nossa morte, você percebe que de uma certa forma a gente parece que transfere para o outro. Isso é uma coisa que vai acontecer com o outro, mas a nossa, ela fica um pouco distante, porque nós temos muita dificuldade em lidar com a nossa morte. Mas eu queria passar para você o raciocínio cristão da morte. Ainda bem que existe a morte. E eu queria colocar para vocês a diferença que existe do raciocínio cristão entre morrer e acabar. Veja bem que uma semente, quando você planta uma semente, essa semente ela não acaba, a semente morre. A semente morre justamente para que possa nascer uma árvore, nascer o que você plantou. Nós também, nós não acabamos, nós morremos. E morrer não é sinônimo de acabar. Isso precisa ficar bem claro. Para o cristão, morrer não é sinônimo de fim. Da mesma forma que a semente, ela aumenta. Veja o exemplo dos rios. Você não usa o termo aquele rio acaba no mar. Não, o rio ele morre no mar. Dificilmente, eu não sei se existe algum rio que acaba. Os rios não acabam. Eles tem a nascente, vão caminhando e desaguam no mar. Esse desaguar no mar é a morte do rio. O rio se tornou mar. O rio ficou grande. Ele incorporou com os outros rios. Talvez o rio sofra nesse caminhar em direção ao mar. De repente o rio fica imaginando, mas eu vou acabar, e na hora que ele cai no mar, ele viu que ele se transformou em mar. A nossa morte tem essa ideia, precisa ter essa ideia. O nosso descolorir precisa ter essa ideia. Gente, o nosso corpo é necessário para a nossa vida da mesma forma que a nossa placenta
é necessária enquanto nós estamos no útero da nossa mãe. Da mesma forma que o rio vai desaguar no mar, a nossa morte, o nosso descolorir, faz com que nós desaguemos em Deus. Desaguemos no céu. Nós não precisamos ter medo, não deveríamos ter medo. Eu imagino que se fosse possível perguntar para cada um de nós no exato momento do nosso nascimento, se a gente queria nascer, muito provavelmente a gente diria que não. Por quê? Porque o ambiente que nós conhecíamos até o 9º mês de vida era o ventre da nossa mãe. Pensa bem, se você se recusasse a nascer, mais uns dias você morreria no ventre da sua mãe. Se você dissesse que não, e muito provavelmente você disse que não. Você até chorou na hora que você nasceu. Você se recusou, precisou fazer força para que você nascesse. A morte, o descolorir, também tem esse contexto. Dói. Às vezes precisamos fazer força para aceitar, mas precisamos entender que Ele nos deságua nos braços de Deus. A morte, na visão cristã, é que tem a capacidade de nos levar de volta da onde viemos, nos colocar de novo nos braços do Pai. Dizem que a morte é a mesma sensação de nós quando crianças, ou mesmo se você tenha feito isso com alguma criança que dorme num sofá e depois acorda na cama, ou acorda na cama do pai e da mãe, porque alguém foi lá e pegou e levou para um lugar mais confortável, um lugar mais seguro, um lugar que realmente foi escolhido para ele ficar e passar aquele momento da noite. Talvez o sofá estava desconfortável, estava todo torto, estava suando ali e foi necessário sair daquele ambiente para ir para o ambiente que justamente o pai e a mãe haviam preparado. Não tema o seu descolorir, por mais difícil que isso possa parecer. Seja cristão na íntegra de imaginar que nós estamos aqui de passagem, vamos desenhando a nossa aquarela, vamos pintando a nossa aquarela, permitindo que Deus dê as pinceladas dele no nosso dia a dia, mas imaginando que essa aquarela um dia vai descolorir para colorir uma eternamente. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia de vocês. Esse é o programa Sobriedade Já. Acessem o Facebook Sobriedade Já e mande seu e-mail contato@novosinai.com.br contato@novosinai.com.br. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo programa. E deixe que Deus pegue na sua mão e te ajude a colorir a sua aquarela. Sua saúde vale muito e foi pensando nisso que a Lion Fitness desenvolveu sua linha de equipamentos profissionais. Todos com a mais alta qualidade, resistência e design moderno. E o mais importante, conforto, segurança e alta performance.
Tudo isso para que você possa viver mais e com qualidade. Atendemos em todo o território nacional. Visite nosso site. Lion Fitness, sinônimo de saúde e bem-estar.